Sem dúvida. Uma Falando um coisa pouco que eu mais. queria, uma Opa, coisa que eu fala, queria Paulo. falar sobre a questão do governo Lula, que eu estou escutando bastante falar sobre toda essa questão histórica, etc. Mas uma coisa interessante do governo Lula atualmente, não somente na parte financeira, principalmente na parte da questão moral, da questão, é, é, ou seja, vai muito mais além somente da questão financeira. Para mim, o governo Lula está bem mais organizado, infelizmente, do que o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é totalmente desorganizado. O Lula ele tem muito mais controle sobre o que ele tem ali do seu lado. Ele tem muito mais controle sobre os ministros, ele tem muito mais controle sobre o partido, do Partido dos Trabalhadores, ele tem muito mais controle que os demais. O Lula não tinha, o Lula, não, o Bolsonaro não tinha controle nenhum. Até hoje o Bolsonaro não tem controle sobre o PL, né? O Bolsonaro não tem controle sobre nada, já o Lula ele tem esse controle. O Lula, eu falo que ele é uma, eu podia dizer que ele é uma entidade, né? Não importa, não importa quem esteja no comando desse país, se for do Partido dos Trabalhadores, é o Lula que está ali, né? Ele é uma entidade. Eu falo que ele é um fenômeno. O Bolsonaro não era nada perto do Lula. O Lula é gigante e as pessoas muitas vezes menosprezaram ele. E foi o erro, vai entrar esse tema depois, mas foi o principal erro do conservador, do neoconservador, do liberal, que seja, foi menosprezar a figura do Lula. O Lula é gigante. E a gente não pode menosprezar esse monstro, assim como não pode menosprezar o Putin, assim como não pode menosprezar o Kim Jong-un, são gigantes, são entidades da esquerda. E assim, todos esses políticos que a gente falou agora, o que eles têm em comum? No caso dos políticos da parte financeira, vocês falaram, Salazar Franco e etc. É a impotência, a imponência, perdão, a imponência que eles tinham. No caso do governo Lula, ele mostra essa imponência. Então, eu acho assim, respondendo a questão do tema inicial, o que eu acho do governo Lula atualmente, ele é um exemplo de como tem que ser um governo, só que infelizmente ele está fazendo para o mal. No caso, no sentido do controle, do poder que ele tem sobre o controle. Ele faz da maneira errada e comete o mal, mas você vê que ninguém critica ele, que ninguém questiona. A mídia está totalmente aos pés do Lula. Então, assim, por mais que a gente chegue na live e fale o Lula é isso, Lula é aquilo, infelizmente ele tem um controle total. Todos os juízes da corte foram colocados por ele, praticamente todos. O Lula, ele é gigante. Ele é imenso. Para poder tirar esse cara do poder, tem que ser um cara gigante e tão grande quanto ele. Mas para fazer isso tem que ser na questão moral. Porque maior que Lula, só nosso Senhor, Jesus Cristo. Então tem que ser um católico. Tem que ser um católico. Ô, E Paulo, aí eu fico triste de ver a situação atual do Brasil, de ver que a gente está novamente tentando tirar o Lula do poder. E nunca vai dar para tirar se continuar com um bando de conservador indo atrás de Bolsonaro, cara.